Nesse trabalho que nós realizamos, eu fico assim muito grato de estar participando aqui com a equipe. Então eu sempre trago uma fala para falar para a minha equipe, e essa fala eu estendo a todas as outras equipes. É que o trabalho em equipe, ele é um trabalho assim muito gratificante, um trabalho muito bom. Mesmo cada um tendo um setor de trabalho, um setor que executa naquela equipe, e esse trabalho é um trabalho gratificante porque cada um tem o seu setor de trabalho, mas o trabalho é um trabalho em conjunto, porque não tem um trabalho que desmerece o outro trabalho, tem a pessoa que está trabalhando, a maneira que ela está executando aquela responsabilidade. E o trabalho na equipe é um trabalho assim muito interessante, porque muitas vezes surgem assim situações que todos da equipe participam para resolver aquela situação. Muitas vezes tem o mestre que chega e orienta, e às vezes todo o grupo não aceita a definição do mestre. É muito interessante porque o mestre continua atuando pacientemente, convivendo com todos e sempre dando as definições e as soluções. E o grupo da equipe, com cada parte que ele tem para ser resolvido, cada parte que tem que ser solucionado, e esse grupo muitas vezes tem dificuldade de aceitar as determinações da nossa equipe. É assim, cada participante, cada elemento da equipe sempre tem que trazer alguma coisa de crescimento para enriquecer aquela equipe. Quando a gente reluta com o mestre que faz todo o trabalho de enriquecer a equipe, e que muitas vezes a gente não está aceitando o jeito que ele trabalha, para aquela equipe não acabar, tem então que cada elemento sempre trazer uma grandeza para o fortalecimento daquela equipe. O trabalho em equipe é assim, é um trabalho sempre crescendo, sempre enriquecendo. Se o trabalho fica parado, por si só ele acaba. Então cada pessoa que trabalha em equipe precisa de ter isso dentro dela, ter alguma coisa que faz com que aquela equipe fica grande, fica crescida. Então nós somos assim, precisamos de ter esse empenho conosco mesmo, de estar sempre nos enriquecendo para aquela equipe não acabar. Ou aceita o comando do mestre, ou então empenha-se muito para sempre ser aquele que dá a vida à equipe. Esse trabalho que nós estamos nessa fase com o nosso tema de a luta, e que muitas vezes a pessoa pensa que a luta é a luta fora, que é a luta para o trabalho, que é a luta para chegar no serviço, que é a luta que eles veem, que a gente vê os animais definindo os territórios, definindo o harém. A luta é dentro da pessoa, com a intuição e o raciocínio. Muitas vezes a pessoa tem assim a astúcia, tem o poder, tem o jeito, mas isso não é a intuição, porque a intuição, ela é a nobreza, a delicadeza, o jeito de ser. A intuição, ela vê antes o caminho que precisa ser caminhado. Quando a gente tem a intuição em funcionamento, a gente vê assim a presteza de uma mãe, a presteza assim da dona de casa, a paciência da dona de casa em resolver aquelas coisas que precisam de serem resolvidas. A repetição do ato todos os dias uma dona de casa faz o mesmo trabalho, e essa delicadeza, essa repetição, vem da intuição, que é superior. Não tem assim, todos os dias é o mesmo alimento, todos os dias é outro alimento.
Quando entra o raciocínio, é o mesmo alimento todos os dias. A gente observa assim um alimento comprado fora. Ele é um padrão, todos os dias ele é igual. Ele tem assim a característica no sabor, ele tem a característica no tempo que ele foi feito. É tantos minutos, tantos graus de temperatura naquele forno. Na casa da pessoa é diferente. Essas medidas, essas referências, não entra a intuição, que é superior. E junto com a intuição, fica também desenvolvido a condição de usar os sentidos, porque com o cheiro percebe-se o andamento, o processo do cozimento daquele alimento. Com o tato, percebe-se a quantidade de água que precisa colocar naquele alimento. Então, a maneira que está vendo é suficiente para saber a quantidade de cada coisa. O raciocínio, ele é a medida, ele é o padrão, ele é o tanto certo, na medida, no peso, não o tanto certo no olho, no tato, no ouvir. Com a intuição também fica muito bom assim, da pessoa ir vendo os ensinos trazidos pelos mensageiros mesmo, os velhos profetas e muitos outros mensageiros. Então, na intuição, a pessoa vai diferenciando o ensino que o raciocínio foi melhorando. Quer dizer, se já veio o ensino do Criador e o raciocínio vai melhorar, o raciocínio não vai melhorar. Se o raciocínio atua aí no ensino, o que ele está fazendo é degradando o ensino, fazendo com que o ser humano, a pessoa, não tenha que fazer esforço interno para entender aquilo que está sendo trazido. Então, a intuição é um trabalho constante de elevar-se internamente. A vida interior da pessoa é uma aspiral. Quando a pessoa faz esforço para entender os ensinos, quando a pessoa faz esforço para elaborar bem um alimento, ela eleva-se, ela torna-se mais nobre, mais polida, mais coerente, ela torna-se melhor. A vida interior da pessoa é diferente. O marco da vida dela, as referências da vida dela, está na atuação da intuição. Anos e anos depois, a pessoa lembra daquele ato que a intuição atuou. Quando entra o raciocínio, para justificar a atuação do raciocínio, que é mais ou menos assim do poder, da prepotência, da arrogância, da falta de delicadeza, da falta de nobreza. Quando entra a atuação assim, para o próprio conviver com esse jeito que ele comportou-se, então ele tem muitas justificativas, ele tem muitas explicações. Mas a gente vem observando assim que quando a gente explica menos, fica mais fácil de conviver consigo, com aquele ato cometido, porque fica um mal-estar dentro da pessoa e esse mal-estar sempre atua quando vai cometer um ato semelhante, um gesto semelhante. Então a pessoa é lembrada antes do acontecimento, do acontecido. O livro Na Luz da Verdade, ele nos enriquece, possibilitando uma maneira diferente, um jeito diferente de a gente conviver com a gente. Quando entra a simplicidade, quando entra a parte singela da vida, a parte da simplicidade que não está relacionado aos conceitos atuais,
de ser singelo, de ser simples, de não ter recurso financeiro. Não, é uma coisa dentro de cada ser humano que ele convive com ele, com as limitações que ele tem. O livro Na Luz da Verdade dá essa condição da pessoa ter dentro dela essa diferença. O jeito de ser tem que ser um jeito bom. Esse jeito bom não está assim da pessoa ser alheia, ser omissa, não ser firme, definida, corajosa. Esse jeito bom é o jeito que nós precisamos de caminhar na vida. Não tem a ver assim com ser simples, ser modesto, na significação usada hoje. Que a pessoa não tem um recurso financeiro, que a pessoa mora lá longe, que a pessoa precisa de ser auxiliada para o dia a dia dela. Não, essas coisas assim, está muito mesclado assim com coisas erradas, porque o Criador nos possibilita todas as coisas que nós precisamos. Se nós temos os talentos e não desenvolvemos o uso do talento na visão, no olfato, no paladar, no tato, no centro motor, na habilidade para fazer as coisas, se nós não dedicamos um tempo em cima do centro intelectual, que é o que faz a aprendizado, o centro intelectual, ele recebe a informação e, se for um trabalho motriz, com a repetição, o centro motor grava aquelas informações. Então, se nós não usamos o centro intelectual, não usamos o centro motor, então tem muitas coisas que nós estamos assim, sem uso. Então nós também não precisamos de favores. Porque se nós usarmos as qualidades recebidas do Criador, então não vamos precisar de favor. Nós vamos caminhar no caminho da luz, no caminho do paraíso. Nós vamos aprender a diferenciar a intuição do raciocínio. O raciocínio é aproveitador, é comodista. Ele é também um tirano. Ele é também um falso. Porque se a gente está ajudando uma pessoa que não desenvolve as qualidades que ela tem dentro dela, e essa pessoa está aceitando, então nós temos dentro de nós uma falsa bondade. Essa falsa bondade fica claro assim da gente perceber que sempre a gente ajuda com segundas intenções, querendo ser reconhecido, ou dentro da gente mesmo, faz um ato assim, como se fosse um benefício. Mas normalmente quem anda fazendo o benefício sempre precisa mais, porque ele não está entendendo os ensinos do Criador. Porque se ele entendesse os ensinos do Criador, ele veria que ele tem muitas coisas para resolver dentro dele, muitas coisas que ele tem que conquistar para a vida dele, que são os talentos. Se ele tem muitas coisas para ser conquistada, então ele tem que fazer o trabalho de desenvolver essas qualidades. Quando a gente está muito empenhado em fazer o trabalho para nos resgatar, nós não temos tempo assim para ajudar outras pessoas. Se formos fazer um trabalho só de conhecer as palavras que nós usamos diariamente, a significação daquela palavra, se está correta ou se não está correta, então já é um grande esforço. Mudar o idioma, melhorar o idioma. Um povo, a evolução de um povo está no uso correto do idioma. Hoje a gente observa que nós não usamos o nosso idioma. O raciocínio é assim, convém. Quando entra a intuição, fica fácil de observar na casa da gente. O casal começa a entender as necessidades do outro. O que o outro precisa de fazer para que a saúde fique mais firme dentro dele. O que o outro precisa de fazer para que ele consiga uma melhora profissional. Não tem uma melhora profissional se não tem um esforço interior. Um esforço interior é todos os dias, é com a intuição. Não adianta a pessoa agora querer fazer mais um curso
mais outro curso. Não, a pessoa já tem muitas qualidades. Ela tem que aprender a usar bem as qualidades que já tem. Já somos muito enriquecidos. Nós não conhecemos nada da natureza, não conhecemos quando vai chover, o cheiro da chuva, não conhecemos quando vai um pássaro que canta, a importância do cantar daquele pássaro, por que aquele pássaro está cantando. Então nós não conhecemos nada e muitas vezes nem vemos o sol surgir. O livro Na Luz da Verdade ensina a pessoa a ser ela. A pessoa fala assim, eu não tenho tempo para isso ou para aquilo, eu preciso de usar o meu tempo para aquela outra coisa. Mas se a pessoa faz uma progressão na vida dela e vai lá na frente na vida do pai, na vida do avô, a vida vai parar. A pessoa, se ela começa a criar dentro dela, se ela começa a mexer dentro dela no espaço que ela tem, ela vai ver que tem muitas coisas que ela pode organizar e começar a atuar no caminho da luz. Porque se lá na frente ela vai parar, como a avó dela parou, como o pai dela parou, esse parar quer dizer assim, vem a limitação física. Mesmo a pessoa tendo boa vontade, tem a limitação física. Então o parar é assim, é ir direcionando melhor o dia a dia dela. E ela tendo um tempo para ir observando dentro dela o ato da intuição e o ato do raciocínio. No caso do casal, é assim, com a intuição, um vai ajudando o outro, vai vendo o que aquela pessoa precisa para aquele corpo ficar sadio, o que aquela pessoa precisa para aquele corpo sempre ficar resistente. Porque lá na frente a gente tem que ter o nosso corpo físico sadio, mas lá na frente ele tem que ser arrumado hoje. Não tem como arrumar lá na frente, tem como arrumar hoje. Então o livro Na Luz da Verdade possibilita esta condição de ir arrumando todos os dias. Esse trabalho que nós estamos realizando, né, que tem o nome desse tema, o nome de A Luta, e então a luta não é uma condição exterior, a luta é uma condição dentro da própria pessoa, do raciocínio com a intuição. A luta é quando a pessoa percebe-se que a intuição está atuando e ela deixa a manifestação do raciocínio. Posteriormente ela fala, eu sabia que era a primeira intuição que era a correta. Então, a intuição, ela atua assim, ela acerta. O primeiro caminho é o certo, a primeira maneira de ser. Mas isso a pessoa já tem que estar fazendo um trabalho assim, já dentro dela, porque para ela ficar bem claro assim dentro dela, a intuição e a diferença do raciocínio. A intuição muitas vezes não passa pelo nível da razão. A pitada de sal é da intuição, a nobreza, a polidez, a delicadeza. A delicadeza quer dizer assim, um trabalho de um pedreiro é um trabalho pesado. Mesmo assim, a gente fica vendo a delicadeza no trabalho do pedreiro é quando conclui a obra e a janela fecha direitinho. É quando a obra é concluída e a gente olha para aquele piso, ele está todo alinhado, está todo no nível. Então, a intuição vem, a característica dela é com a nobreza, a polidez, a delicadeza, que não está relacionado ao trabalho da pessoa. A gente vê, por exemplo, as bordadeiras, a delicadeza do trabalho dela. Então, aquela delicadeza do trabalho daquela bordadeira não é diferente do trabalho da delicadeza do pedreiro.
porque aquele bordado vai ficar bonito. A janela bem colocada e a porta fechada direito é um trabalho bonito. Então não tem assim delicadeza num trabalho. A beleza de arrumar uma mesa, a beleza de colocar os alimentos ali sobre a mesa, a disposição dos alimentos, a beleza de um quarto arrumado. Então não está relacionado assim, ter que ser um trabalho assim para ser um trabalho delicado. Um homem que coloca o passeio bem arrumadinho, assenta aquelas pedras e aquele passeio fica bonito, é uma delicadeza diferente. Então, a intuição, a característica dela é essa, a delicadeza, a nobreza, o jeito de ser, a maneira de ser. A característica do raciocínio sempre entra com a força, com o poder, com a prepotência e às vezes sem bondade. Não tem importância. Tem importância assim, que está atuando erradamente. Quando a pessoa tem um ato errado, esse ato é cobrado depois. Quando a pessoa está dentro dela, em paz, vem na memória o ato do raciocínio. Se não foi um ato nobre, a pessoa fica com dificuldade de conviver com ela. É por isso que muitas vezes as pessoas desenvolvem costumes que não são bons, costumes que tiram a lucidez e que tiram a saúde. A intuição é sempre bela, é sempre polida, é sempre nobre. Nos casais fica fácil de ver assim. Quando entra no relacionamento somente a intuição, ao longo dos anos, o casal fica mais unido um com o outro. Esse mais unido quer dizer assim, mais nobre, mais polido, mais coerente. Quando não entra a intuição, ao longo dos anos, fica uma coisa assim, sem tratamento bom um com o outro. E sempre que pode, uma pessoa, um dos, prejudica o outro. É bem interessante assim, quando muitas vezes uma pessoa não gosta daquilo que está sendo feito, o outro lembra a pessoa daquilo que precisa de fazer. Essa orientação daquilo que precisa de fazer, normalmente foi dada por um estranho. Aquele que recebeu a orientação de que precisa de fazer aquilo de tantas em tantas horas, dentro dele tem um referencial. Mas como também ele não foi polido no trato com o companheiro, com a companheira, então aquele o lembra sempre daquilo que precisa fazer, que foi orientado por uma outra pessoa, e aquilo sempre prejudica a saúde. Então é bem interessante assim, a nobreza, a polidez, o jeito bom. Esse jeito bom precisa da gente continuar tendo. O jeito bom de usar o recurso que entra dentro de casa. Então, quando surge um anseio em um dos casais, com a intuição, o outro desenvolve a maneira de ajudá-lo. Então, se perdeu a intuição, se perdeu a nobreza, se perdeu o jeito bom, então não tem por que estar junto ali, porque se no dia a dia de cada um é para enriquecer, e esse dia a dia de cada um passou a ser um problema para os dois, porque um não atura o outro, então está errado. O livro Na Luz da Verdade, ele possibilita a pessoa desenvolver a nobreza. Então precisa de diferenciar, sim, a nobreza do bobo. Uma pessoa omissa, uma pessoa alheia, uma pessoa com pouco saber, uma pessoa permissiva, isso não é evolução, isso não é nobreza, isso não é jeito de ser. Jeito de ser é o jeito firme, um jeito definido, um jeito bom.
nos casais fica fácil da gente observar assim, aquele que tem assim a firmeza, a segurança, a determinação, aquele que empenha, aquele que orienta, aquele que norteia, ele vive mais anos, porque ele é poupado pelo jeito dele de muitos aborrecimentos. Então, quer dizer, o jeito dele, da firmeza, da intuição, da responsabilidade dele, possibilita que outra pessoa não o aborreça. Então ele fica assim, resguardado. O bonzinho, o alheio, o omisso, o permissivo, sempre está sendo aborrecido, porque ele também não determinou o caminho dele. Então, por falta de determinação do caminho, acontece assim, muitas interferências. O livro Na Luz da Verdade possibilita a pessoa a desenvolver dentro dela uma segurança, uma determinação, um jeito bom de ser. E esse jeito bom de ser está todos os dias. Tem que aprender a calar, tem que aprender a falar, tem que saber a diferença do falar. Não pode ser falado qualquer coisa e também não pode falar para qualquer pessoa. Então são muitas coisas que a gente tem que desenvolver. Tudo isso é um processo interior que se pode dar um nome de luta, mas essa luta é uma maneira assim de viver melhor, de trabalhar com o raciocínio e com a intuição. A intuição é firme, é definida, ela é boa, ela é bondosa, ela é nobre, ela é um jeito bom. O raciocínio é uma coisa assim, de corromper, de espezinhar, independente da pessoa, ele procura sempre sobressair naquilo que ele acha que está certo. Aquilo que ele acha que está certo não é o certo, porque as leis do Criador sempre são boas, justas, definidas. Sempre tem uma firmeza na lei do Criador. Então a intuição ajuda a pessoa a caminhar em cima das leis do Criador. O livro Na Luz da Verdade ensina a pessoa a parar e a direcionar melhor o norte dela. Esse direcionamento do norte da pessoa é uma coisa muito boa, é um jeito muito bom. O livro Na Luz da Verdade ajuda a pessoa a desenvolver dentro dela a nobreza, a sensibilidade, a coerência, ajuda a diferenciar aquilo que é da razão, aquilo que é do raciocínio e aquilo que é da intuição. Na casa da pessoa, na casa da gente, fica fácil de ver a atuação da intuição na cozinha, aonde todo um alimento ele é organizado e preparado antes e sempre dá certo. Então é a intuição que atua, é a intuição que todos gostam e que sente feliz. A intuição é superior.